Minas Agora é um oferecimento de Casulo Básica. Telefone 3242-8030. Olá, sou Leda Pinho. Bem-vindos ao nosso canal. Está no ar mais uma edição do Minas Agora. O meu entrevistado de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Dr. Eduardo de Melo Ferreira, cirurgião plástico aqui em nossa cidade e que vem realizando trabalhos maravilhosos, que lida diretamente com a nossa autoestima. Como é que está, Eduardo? É um prazer muito grande estar aqui com você e poder falar sobre cirurgia plástica. Eu queria que você contasse para a gente, Eduardo, se os vários procedimentos que surgiram de tempos para cá, como é o caso do CO2 fracionado, de Fraxel, essas coisas todas, retardam a necessidade da cirurgia plástica. Com certeza retarda, porque é feito na hora certa e no momento certo, né? Assim, antes de, por exemplo, a pessoa aparecer uma ruga mais profunda ou alguma lesão mais grave por sol, a gente consegue retardar um pouco o envelhecimento, mas a gente também usa esse tipo de procedimentos para realçar resultados de cirurgia, por exemplo, uma cirurgia de face, um lift, e até mesmo a gente tem usado ultimamente para preparar a pele. Então, assim, a gente sabe que, além de valorizar um resultado, quando você opera a pessoa que tem uma pele melhor, por exemplo, no caso do laser de CO2 fracionado, ou do Fraxel também, que é um tipo de laser, a gente consegue ter um resultado melhor e o preparo da pele também ajuda a facilitar a cicatrização. A pessoa tem um resultado melhor com relação à cicatrização também. Quando é indicado a cirurgia plástica? Então, aí depende assim, a indicação para o cirurgião depende muito também do paciente, porque muitas vezes chega o paciente que tem indicação, por exemplo, de fazer uma cirurgia de face ou uma cirurgia de pálpebra e o paciente ele tem medo, ele tem receio e ele talvez ele solicita que a gente tente fazer algum procedimento que não precise de fazer cirurgia ou que retarde algum tempo até ele criar coragem de tentar fazer essa cirurgia. Então, assim, muitas vezes o paciente chega lá e aí quando eu falo, olha, você tem indicação de fazer um corte aqui, de puxar assim, a pessoa, não, mas tem corte, não, não quero. Que outra opção que eu posso fazer para melhorar? Aí a gente dá outras opções, pode tentar fazer um botox, pode tentar fazer um preenchimento, pode fazer alguma coisa para melhorar a sua pele, algum tipo de peeling, como por exemplo o laser de CO2 que você citou e que é um que a gente faz muito. E o resultado é incrível, por sinal. Tem um resultado muito bom, Eduardo, o preenchimento, ainda a grande estrela é o ácido hialurônico? Sim, porque o ácido hialurônico é uma substância que a gente já tem no nosso organismo, ele é muito simples e prático de fazer, você pode fazer no consultório, ele tem um resultado bom e ele tem uma durabilidade mais ou menos, hoje os mais novos, em torno de 1 ano e meio, tem alguns até de 2 anos. Né? Agora, tem outras substâncias que a gente pode fazer. Por exemplo, eu uso muito a própria gordura da pessoa quando é paciente que precisa de fazer um volume muito grande. Porque o ácido hialurônico, a limitação dele é que se a pessoa precisar de fazer um volume muito grande para preencher, o custo acaba ficando muito alto, né? Aí o paciente às vezes desanima de fazer, aí eu prefiro indicar outras coisas. Eu não gosto muito de fazer o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é uma substância que dá uma série de reações, ele tem um resultado imprevisível, às vezes fica muito bom, 5, 10 anos depois que a pessoa fez, ele começa a ter um monte de problema. Então, assim, o carro-chefe mesmo é ácido hialurônico e, quando indicado, o enxerto de gordura. E o Botox, qual a durabilidade dele? Então, o Botox, a durabilidade dele é variável. A maioria das pessoas é entre 4 a 6 meses, mas depende da força muscular. E, por exemplo, do gênero, homem sempre dura menos do que mulher, porque o músculo é mais forte. Eu queria saber também, Eduardo, a respeito do silicone. Em que idade é indicado esse tipo de procedimento? Então, a prótese de silicone, a gente indica normalmente para pacientes mais jovens a partir de 4 anos depois da primeira menstruação, né, da menarca, que a gente chama.
E, assim, não existe limite, né, assim, de idade. A pessoa pode fazer quando quiser, desde que tenha condições de saúde adequadas para fazer o procedimento. Mas a maioria das pessoas imagina que só pode colocar a prótese depois de 18 anos. Mas, na realidade, não. Então, por exemplo, se a menina menstruou com 12 anos, com 16 anos, ela já poderia colocar, porque nessa idade a mama já está em desenvolvimento máximo, ela só vai aumentar mais que aquilo quando ela estiver grávida e for amamentar. E a lipoaspiração? Qual a indicação e qual a contraindicação? Então, a indicação é principalmente para paciente que tem uma gordura localizada, que a pessoa não vai conseguir perder com exercício físico ou com uma dieta. Agora, assim, contraindicação aí principalmente por condições de saúde da pessoa. Exemplo, paciente que tem um risco muito grande de ter trombose, paciente que está acima do peso, porque a lipoaspiração, eu sempre falo isso, lipoaspiração não é para emagrecer, é para você perder uma gordura que você não consegue perder com academia e com dieta, né? Não é para emagrecer. A principal contraindicação no meu consultório, por exemplo, é paciente acima do peso. Muitos pacientes chegam lá, eu quero fazer lipo, paciente muito acima do peso. Aí eu meço, eu vejo a altura, vejo o peso, explico para a pessoa e às vezes eu falo, você tem que perder 10 quilos. E a pessoa, mas se eu perder 10 quilos eu não preciso de fazer lipoaspiração. Precisa, porque tem algumas gordurinhas que nos flancos, que a gente fala no pneuzinho, no culote, aquela barriguinha embaixo do umbigo, aquilo é super difícil de perder. Então, na maioria das vezes, a pessoa vai ter que acabar fazendo um procedimento desse, uma lipoaspiração. Uma pergunta que me fizeram e eu vou transferir para você. O diabético pode fazer lipoaspiração, Eduardo? Pode fazer, desde que a glicemia esteja bem controlada. Normalmente, a gente aceita nível de glicose até 180. Você pode fazer cirurgia que normalmente não tem problema. Agora, a pessoa tem que ter ciência que tem risco de, por exemplo, diabetes, o que acontece? Atrapalha o período cicatricial, a fase inflamatória da cicatrização é mais prolongada, então aumenta a chance da cicatriz ficar pior, de ter infecção, além de outros riscos, por exemplo, que uma pessoa que não tem diabetes tem, que, por exemplo, a pessoa pode, após a cirurgia, a glicose ficar descontrolada. Então, ficar com hiperglicemia. Então, tem que, logo após a cirurgia, fazer um controle rigoroso da glicose, né? Porque, às vezes, pode ser até que ela precise de usar insulina para quem não usa ainda. Outra coisa que eu gostaria muito de saber, aí até por curiosidade minha mesmo, a cirurgia abdominal. Pois é, a cirurgia abdominal. A cirurgia abdominal, normalmente, a gente indica para paciente que já teve filho, tá? E que tem uma flacidez muscular e flacidez de pele, tá? E quase sempre o paciente tem uma associação de uma lipodistrofia, que é um excesso de gordura localizado, que a gente chama. Então, a gente faz uma lipoaspiração para melhorar o contorno da cintura, principalmente. Faz a cirurgia na parte muscular, a gente faz dá os pontos no músculo, que a gente chama de plicatura, que vai fazer com que a parede muscular fique mais firme, mais tensa, né? Além disso, trata o excesso de pele, que é tirado aquele excesso de pele. Normalmente, a parte de cima do umbigo da pessoa vai até na cicatriz da cesárea. A questão, por exemplo, que a gente ouve também muitas queixas, em relação à parte interna das coxas, é comum a cirurgia? Então, essa cirurgia é muito comum em paciente que teve uma perda grande de peso, ou paciente que já fez redução de estômago, ou perdeu peso por dieta mesmo. Aí, assim, muitas vezes o paciente que enche daquela gordurinha na coxa, a gente consegue fazer só lipo. Agora, se ele já tem uma flacidez de pele, aí a lipo não ajuda tanto e às vezes atrapalha. Por quê? A pele da raiz da coxa, por exemplo, é uma pele muito fina. E quanto mais fina a pele, menos ela retrai. Então, maior a chance de ficar sobrando mais pele ainda. Então, aí nesse caso, você tem que fazer a cirurgia, tem que cortar e tirar excesso de pele. Aí, assim, o paciente que não fez redução de estômago, tem um excesso pequeno, quase sempre não admite aquela cicatriz naquele lugar. E a cicatriz na coxa, por exemplo, ela não fica de uma qualidade boa, porque você movimenta muito a perna e ela vai alargando. Então, assim, quando o paciente é mais gordinho e já fez essa redução de estômago, perdeu o peso e tem uma flacidez muito grande, aí ele prefere trocar aquela flacidez pela cicatriz.
Mas na maioria das vezes, se não é caso desse tipo, quando você fala, aqui tem que cortar e tirar a pele, o paciente, normalmente, ele não aceita aquilo. Desiste. Desiste. Eduardo, cresceu muito o número de homens que procuram a cirurgia plástica ou mesmo esses procedimentos de ácido hialurônico ou de botox? O número de procedimentos em homens tem aumentado, sim, principalmente cirurgia de pálpebra, cirurgia lipoaspiração e cirurgia de nariz. Agora, de procedimentos não cirúrgicos, o botox e o preenchimento também os homens cada vez têm mais procurado. Só que, como eu falei, eles representam em torno de 10% e as mulheres 90%. Até porque o homem não é acostumado a sentir dor, né? Então tem um pouco de medo de doer e tudo. E até mesmo de medo de se expor, assim, de falar que tem aquela vaidade de fazer procedimento. Está se valendo normalmente disso. É o contrário, né? A mulher gosta muito. O homem não gosta de ficar falando, eu fiz botox, eu fiz preenchimento. Mas mesmo assim, se você comparar com anos anteriores, a gente vê que tem aumentado. As perguntas são tantas e a curiosidade maiores ainda, mas de qualquer forma eu acho que deu para a gente conversar um pouco, esclarecer um pouco sobre os benefícios da cirurgia plástica. Muito obrigada, Eduardo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e é sempre um prazer estar com vocês. E assim nós encerramos mais um programa Minas Agora, que tem a intenção de trazer sempre temas interessantes sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Até a próxima.